Fala pessoal, vamos lá tentar resolver mais alguns puzzles aqui no chess.com. E vamos lá. Bispo D2. Bom, eu tenho a mesma quantidade de peças menores, 2 cavalos, 2 bispos. Tenho uma rainha, ele também tem. Tenho 2 torres, ele também tem. Tenho 7 peões, ele tem 7 peões, tá igual. Então eu tenho que ganhar material aqui ou iniciar um ataque imparável. O que eu posso fazer aqui? A primeira coisa que eu estou vendo é que eu tenho duas formas de captura. Eu tenho D captura E3 e eu tenho cavalo captura E4. Vamos supor cavalo captura E4, D captura E4 e depois. Pode não ser isso. Peças que não estão defendidas, vamos ver. Ele tem um peão que não está defendido lá em B2, mas eu não sei se isso é o suficiente para alguma coisa. Se eu pensei em colocar mais um atacante no cavalo dele de E4. O problema disso é que ele pode simplesmente capturar meu cavalo como resposta e eu vou ter que capturar com o bispo. E depois ele pode capturar o peão, captura o peão. Então não vai ser essa a resolução do puzzle. O que mais que eu tenho aqui? D captura E3, F captura E3, ou senão bispo captura E3. Vamos supor que F captura E3. Se eu tivesse como eliminar o peão de D3, o cavalo dele ia estar desprotegido. Calma aí. Eu não tô vendo como prosseguir aqui. Bispo captura E4, cavalo captura E4, D captura E4. Esse bispo dele em E3, em E2 quer dizer, não tem pra onde ir. Tem como explorar isso de alguma forma? E se eu jogo C4, tentando tirar o defensor do cavalo? C4, cavalo captura F6, cheque, bispo captura F6, D captura C4. E eu não sei. Eu deixando ele capturar, vamos supor que eu jogue C4, aí eu jogo cavalo captura F6, bispo captura F6, D captura C4, D captura E3, bispo captura E3 e no final dessa linha eu tenho bispo captura B2, porque o bispo de F6, que capturou o cavalo de volta, vai estar atacando o peão lá, porque eu liberei depois de D captura E3. Mas eu não sei se isso é o suficiente. Não. Se eu jogar nessa sequência, se eu jogar D captura E3, a coluna vai estar aberta depois de bispo captura. Mas eu posso jogar primeiro rainha captura D1, e daí torre captura D1 e depois bispo captura B2. Mas será que não tem nada melhor do que isso aqui?
Se eu dou um cavalo pra depois ganhar outro cavalo... Não, não. Isso é nada bom. Caramba. D captura 3. O bispo captura 3, ou senão F captura 3. Descobri qual é. Pessoal, tive que dar uma pausazinha aqui, mas eu descobri qual que é o puzzle. Lembra que eu falei que o bispo tá desprotegido? Então, cavalo captura cavalo captura E4, D captura E4 e depois eu jogo D3, ganhando o bispo. Ganhei 1 ponto de rating. Fiz em 6 minutos. Bom, tô em xeque, certo? Tô em xeque. Eu posso capturar de volta com xeque, o que é bom. Então provavelmente vai ser esse primeiro movimento. Então, cavalo captura F6 cheque. Cavalo captura F6 cheque. O rei dele não vai poder ir pra coluna F, nem ir pra H5 e nem pra H4. Ele vai poder ir para H3 ou para G5. Se ele for para H3, H3, vamos supor cavalo captura F6 cheque. Se cavalo captura F6 cheque, rei H3, eu tenho rainha F5 cheque. O rei dele vai ter que ir pra H... Não, se o rei dele ir pra H4, ele toma mate com a rainha G4. Se o rei dele for para... se o rei dele for para G... Se o rei dele for para G3, então cavalo captura F6 cheque, rei H3, rainha F5 cheque, rei G3. Eu talvez pudesse continuar. Rainha G4 cheque, rei ia ser forçado para F2. Cavalo E4 cheque. O rei vai ser forçado... Não, que aí o rei dele pode ir pra E1 e eu não tenho como continuar o ataque. Calma aí, vamos olhar de novo. Cavalo captura F6 cheque, rei H3. Rei H3. E aí? Cavalo captura F6 cheque. Porque eu já estabeleci que... Calma aí. H4, se for para H4, quer dizer, ele não pode ir para H4, certo? Mas se ele for para G5, ele toma mate? Não toma mate. Cavalo captura, mas é perigoso ele vir em direção ao meu rei, né? Cavalo captura F6 cheque, rei G5. Eu tenho outro cheque, talvez. E ele vai ter que ir para H5. Rainha F5 cheque. Rei H4. Checkmate, rainha G4. Bom, eu acho que a primeira jogada é essa. Responder com o cheque com o cheque. Rei aqui. Ele foi pra aqui. Foi o que eu tava imaginando. Eu não consegui como resolver isso aqui. Vamos por partes então, já que eu não consegui de primeira.
Rainha H4 não funciona porque ele captura. Rainha F5 foi o que eu tava pensando, mas aí ele começa a correr com o rei, por exemplo. Rainha F5 cheque, rei G3, rainha G4 cheque, rei F2, cavalo E4 cheque, rei E1, e aí eu não tenho como continuar. Oh! Ah, não. Calma aí, calma aí. Rainha F5 cheque. Rainha F5 cheque, rei G3. Rei. Rainha G4, G5 cheque. Se rei F2, cavalo G5, G4. Então, ele não pode ir para F2, certo? Rei F3. Rei F3. Ele toma cheque. Ah não, mas vai dar na merda, ele vai começar a ir para F2. Então, rainha F5 cheque, rei G3. Porque se rei H4, rainha G4 mate. Então, rainha F5 cheque, rei G3, rainha G4 cheque, rei F2. Cavalo E4 cheque. Se rei F1, rainha D1 é mate por causa do cavalo. Então ele tem que ir para E1. Depois de rei E1, como prosseguir? Rei E1. O cavalo vai estar em E4, a rainha vai estar em G5. Eu não tenho mais nenhum cheque. Ou tenho? Não, não tenho. Oh, espera um minuto, calma aí. Cheque, cheque. Oh. Olha só. Eu não sei se funciona. Rainha F5 cheque. Rainha F5 cheque. Rei G3. Calma aí. Rainha F5 cheque. Rei... Vamos pensar aqui. Rainha F5 cheque. Rei G3. Rainha E5 cheque. Se o rei vai para F2, eu tenho o cavalo, né? Então não é isso. Ele não vai para lá. Se ele vai para F3, eu tenho rainha E4 cheque. Rainha E4 cheque. Rei E2. Rei E2. Está ficando confuso. Rei E2. E se rainha F5 cheque, rei G3, rainha G5 cheque, porque se ele volta tem um mate com cavalo. Se ele ir para F3, rainha G5, de novo, rei F2. Espera um minuto. Calma aí, tem como não? Não tem não. Oh, eu não olhei isso.
E que tal, no lugar disso, eu jogar rainha, captura e 3 cheque? Se o rei dele... Olha, rainha E3, captura 3 cheque. Vamos supor que rainha G3 defendendo. Eu tenho rainha H6 cheque. Mas aí ele defende de novo com a rainha H4. Ah, não. Rainha F5. Nossa, isso é difícil. Rainha F5 cheque, rei G3. E que tal imediatamente cavalo E4? Porque daí ele vai ter que ir para H4. Então rainha F5 cheque, rei G3, cavalo E4 cheque. O rei dele vai ser obrigado a ir para H4. Então calma aí, eu acho que eu tô indo no lugar certo. Então rainha F5 cheque. E aí cavalo aqui. Cavalo E4 cheque, o rei dele vai ser obrigado a vir pra cá. Mas eu tenho que ver qual que é o lance que ganha o jogo. Porque eu não posso deixar o rei dele ir pra E1, que senão... Vamos supor, cavalo E4 cheque, rainha, rei H4. Eu tenho mais cheques? Tenho. Rainha... Tenho rainha G4 cheque. O rei dele vai ter que ir pra H3. E depois cavalo... Uau! Esse foi muito punk. Cavalo F2 mate. Uau! Uau, uau, uau. Só pra recapitular. Cavalo E4 cheque. Cavalo E4 cheque. Rei H4. Rainha G5 cheque. Rei H3. E depois cavalo F2 mate. Vixe Maria. Acabou o puzzle? Ah, mano. 29% das pessoas passam. Esse foi punk. Deixa eu ver se tem como eu mostrar a continuação. Eu não sei se vocês acompanharam, mas eu vou tentar mostrar aqui, ó. Seguinte. Ali agora a única alternativa dele seria rei aqui. E eu ia jogar aqui. Ele ia vir pra aqui. E eu ia ter isso aqui mate. Muito louco. Ok. Vamos para o próximo puzzle. Tem mais? Tem mais. Aqui esses de hoje tomam o tempo mesmo. Ok. De cara aqui eu tô vendo que eu tenho rainha H2 cheque. Oh, calma aí. Seguinte, vamos pensar. Rainha H2 cheque. Vamos supor que ele jogue rei F1. Eu posso jogar... Não posso. Ok. Espera um segundo. Vamos supor, vai. Rainha H2 cheque, rei F1. O que fazer? Rainha H1 cheque. Ele pode bloquear com cavalo. Eu tenho também cavalo captura H3 cheque. Mas aí rainha captura H3. Essa rainha dele tem pra onde ir? Tem. Vamos supor que eu ataco a rainha dele. A rainha dele vai pra F3. Ou se não G3. Ou H4. Ou H6. Então G3 ou G6, rainha H6. Rainha H2 cheque. E se rainha H2 cheque imediatamente? Rainha H2 cheque. Rainha H2 cheque, que é o que eu já tava pensando. Rei captura. Se rei captura F6, F2, bispo G. Ah não, o cavalo captura. Eu pensei em bispo G3.
E também ele tá atacando minha rainha. Calma aí, eu tenho 2 peças, ele tem 3 peças. Ou é checkmate, ou é eu ganhar uma das peças dele. Ou talvez seja o seguinte, pessoal. Acho que encontrei o puzzle. Cavalo captura H3, cheque. Ele não pode capturar com o peão, ele tem que capturar com a rainha. E repara que o bispo toma H2, certo? Então aí depois eu vou ter liberado a rainha pra jogar rainha captura e um mate por causa do bispo. Vamos supor que depois de cavalo H3 ele não joga rainha captura. Se ele jogar rei F1, eu jogo rainha F2 mate. Se ele jogar rei H1, eu tenho rainha H2 mate. Então é cavalo H3. E eu tenho mate. Ok. Próximo puzzle. Hoje teve uns puzzles que eu vou te dizer, viu? A primeira coisa que eu tô vendo aqui é que eu tenho rainha G4 cheque, depois do rei ir pra H8, rainha G7 mate. Só isso? O que é que ele pode fazer pra impedir? Rainha G4 cheque. Ele não tem como bloquear, não tem como capturar. Só tem como fugir, depois rainha G7 mate. Não vejo nenhum... na verdade isso aqui é mate imediatamente. Eu ignorei o fato de que o bispo tomava H8. Ok. E por incrível que pareça, só 60% do pessoal consegue resolver este puzzle. Eu esqueci do fato de que o bispo toma aquela quadrada. Ok. O que é que eu posso fazer aqui? Esse parece complicado. Bom, ele não tem nenhum cheque. Então vamos supor que eu jogue G4, ele joga torre, sei lá, torre D1, eu jogue G3, eu jogo a torre captura D7 cheque, eu tenho rei C8, senão rei C6, ele joga... não. Se eu jogo... Bom, é claro que é muito óbvio que ele fosse fazer isso, mas... Bom, mas não deixa quieto, não funciona também não. Eu pensei em torre G1. Bom, eu tenho... Aqui é o seguinte. O rei D não tem pra onde ir, certo? Torre H8 ameaça torre captura H2 mate. O que é que ele pode fazer a respeito disso? Aparentemente nada. Ele não tem cheque. Ele não pode defender mais de uma vez o peão dele em H2. O máximo que ele pode fazer é jogar H3, mas aí torre captura H3 cheque mate, porque o peão continua defendendo a torre. Se eu jogo torre H8, ele joga torre captura F3 pra tentar me enganar. Eu jogo do mesmo jeito torre captura H2, porque uma torre defende a outra. Então torre H8 e mate. Ok. 58% de pass rate. Ok, hoje foi legal. Pelo visto eu errei
Eu errei uma, foi? Isso aqui foi hoje? Não, isso aqui foi outro dia. Que eu tinha tentado bispo C4. Mas era bispo... ah, bispo D7. Enfim. Fui.